O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Há 10 anos no ar. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Hugo Mengarelli, Mário Negrão está desfalcando o nosso time, mas na próxima semana estará aqui, se Deus quiser. Belmiro Valverde, nesta semana nós tivemos uma viagem da presidente Dilma aos Estados Unidos. Ela foi fazer aquele tradicional pronunciamento na Organização das Nações Unidas, que é, como é de praxe, sempre o presidente brasileiro faz o pronunciamento, isso desde que a ONU foi fundada. E no dia seguinte, curiosamente, depois dela ter admoestado, puxado as orelhas do presidente Obama, pelo menos para o consumo do público, mais do nosso público e do público interno do que do público externo, porque ninguém deu muita bola para o discurso dela, mas no dia seguinte ela promoveu um evento para vender o Brasil para os americanos, que é uma coisa que há muito tempo não se fazia com esse aparato todo, né, com toda essa... E abraçada com o Goldman Sachs, que Goldman Sachs, que é banqueiro, enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Brasil, aos olhos dos estrangeiros, é um Eldorado ou é ainda um inferno? Olha, o meu sentimento é de que nós somos vistos como um Eldorado desperdiçado, né? Haja vista que agora o The Economist publicou uma matéria cujo título é, né, será que o Brasil estragou tudo? Quer dizer, aquelas promessas que havia 3 anos atrás, o país emergente, o país que era líder mundial daqui a 10 anos... Será que, né, ele não jogou isso tudo fora? É o contrário de uma manchete que eles publicaram há alguns anos, que era o Brasil atrás, decola, 4 anos né? atrás, que era o Brasil decolando. The take-off do Brasil, the take-off. Agora eles, has Brasil blown up. Quer dizer, será que o Brasil não fez não estragou essas coisas? O sentimento que eu tenho é mais ou menos esse, quer dizer, qualquer estrangeiro com o mínimo de informação vai entender que se no mundo todo quem tem um olho é rei, no Brasil, se você tiver um olho com catarata, você é rei. Se você tiver os 2 com glaucoma, você é vice-rei. Aqui é a terra da oportunidade. As coisas mais banais ainda estão por serem feitas. Está faltando energia, está faltando aeroporto, está faltando saúde, está faltando educação. Falta tudo. Nós somos um país adolescente que cresceu e está usando a roupa do tempo que era criança, né? Então, eu acho que essa é a sensação. Por outro lado, é absolutamente indiscutível e indisfarçável a má vontade do governo da Dilma e do PT com o capitalismo nacional e internacional. O que nós chamamos de boa vontade com o capitalismo não é bem isso, não. Eles têm boa vontade com os cupinchas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele pegou 370 bilhões de reais, recebeu da União, ao longo dos últimos 4 anos, 370 bilhões de reais, que ele transformou em capital. Quer dizer, nós, brasileiros, estamos pagando, através da dívida pública, para o BNDES captar recursos. E para que ele empregou uma boa parte desse recurso? Foi para fazer coisas novas? Não. Foi para propiciar a assunção de certas empresas por outras empresas, como é o caso do JBS Friboi, por exemplo, que virou a maior empresa mundial de carnes através da compra da Marfrig, compra disso, compra daquilo, tudo com dinheiro público. Além de aventuras como o seu Ike Batista. O Ike Batista tem X, 10 né? bilhões de reais que foram emprestados pelo BNDES. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, os programas de concessão, tudo isso, eles não se fixam. Por quê? Porque a cada semana tem regras novas. Uma hora diz assim, só pode entrar tal tipo de empresa. Daqui a pouco, olha, mudou, agora entra tal tipo de empresa. Agora você tem que dar um lance mínimo de tanto. Daqui a pouco mudou. Então, na cabeça dessa turma mais sólida de dinheiro,
o cálculo é fácil, o financeiro é fácil. O problema é você ter uma segurança, não digo nem jurídica, não, de expectativa. E as expectativas são ruins sempre. As previsões são ruins. O Guido Mantega está absolutamente desmoralizado no mundo inteiro com as previsões dele. Como é que pode um ministro da Fazenda ficar desmoralizado? Ele diz, vai crescer 4%, cresce 1%. A dívida vai ficar estável, ela cresce. A inflação vai cair, ela sobe. Quer dizer, ele virou motivo de piada. Então, eu acho que aquele desabafo da Dilma é muito mais para o consumo interno. Abraçou-se na bandeira, vai lá, estão espionando. E eu acho, né, cinicamente, que espionagem para o homem público é que nem os jornais que fazem necrológio das pessoas importantes. Se o cara quiser saber se ele é importante ou não, vai na Gazeta, vai na Folha, vai na Veja e vê se tem um necrológio dele pronto. Daí você sabe que você é importante. Porque é a única medida de importância. Pô, esse cara morreu, eu tenho que publicar alguma coisa sobre ele em 12 horas ou em 3 horas. Tá bom. Então, vai lá e diz, vocês estão me espionando, os americanos. Os franceses, você tem merdão. Aí os franceses, how blood. Todo mundo escandalizado. E todos estão se espionando. Desde que o mundo é assim. Hugo Mingarelli, a gente está falando dessa visão que os estrangeiros, que a gente está tentando enxergar o Brasil através dos olhos estrangeiros. Você transita muito aqui na América do Sul, Brasil e Argentina. O Brasil é visto pelos nossos vizinhos como um país exótico, como um país a ser descoberto, como um país curioso, como um país misterioso ou como um país caótico? Como é que você definiria que os nossos vizinhos, irmãos argentinos... Bom, pelas pessoas que eu tenho contato e são intelectuais, pensadores na Argentina, o Brasil está muito bem conceituado na Argentina. Muito bem conceituado. Não é assim, não é como... Eu acho que esse é nosso espírito tupiniquim também, sabe? Nosso complexo de vira-lata? Sim, mas devemos entender que os vira-latas são os melhores. O dia que a gente entenda que os vira-latas são os melhores cachorros, quem sabe nós vamos ter um conceito diferente de nós mesmos. Mas eu penso o seguinte, não? Ou seja, podemos criticar muitas coisas este governo, mas se nós nos pomos a pensar que durante o governo de Fernando Henrique o pagamento da dívida chegou a 60% e 60,4% do PIB. Está 59 agora. Não. Sim, saiu ontem a data. Bom, não sei, agora estava lendo, estava em 34 e pouco. 59,4. Porque se chegou a pagar até 32%. O Selic era 32%, hoje está menos do 10%. Não sei de onde você tirou isso, porque a informação que eu tenho... imprensa, de anteontem. Eu tirei do Le Monde Diplomatique, que em julho deu 34,6% do PIB. Isso é o que eu li. Te posso trazer para que veja. Porque às vezes tem que ver as informações, porque todas as informações que chegaram aqui de Hugo Chávez eram da imprensa da oposição. O que chega aqui da Cristina é do Clarim e da Nação, que são os dois opositores. Então, nós estamos sendo manipulados pelas informações. Temos que ver quais são as informações, porque, como fala muito bem Zizek disse claramente, hoje quem tem o poder, das informações, porque aí vem toda a manipulação, me entende? Ou seja, esse mais de trilhão de reais, que existe da dívida dos impostos das grandes empresas, das grandes riquezas com o governo que nunca se consegue pagar, me entende? O cara arrasta 10, 15 anos para pagar, depois quando le van a cobrar não tem nada em seu nome e não vai preso. Como lo pegaram Al Capone? Al Capone lo pagaram porque não pagou imposto, por isso pegaram a ele. Se aqui nós fizéssemos uma reforma fiscal, quem sabe esse trilhão e tanto voltaria. Aí sim poderíamos fazer aeroporto, estrada de ferro, escola e um monte de coisas, porque é uma grana violenta que se deve. Nos paraísos fiscais
está 1/3 do PIB mundial. 1/3. 21 trilhões de dólares. Brasil colabora com 520 bilhões de dólares, que corresponde a 1/3, 1/4 do PIB brasileiro. Olha a grana que está se indo por todos os cantos. Ou seja, é difícil, desculpa, Belmiro, mas é difícil a gente ter que a querer amarrar e dizer, não, porque isto, porque o outro, se a maioria não decide nada. Se aqui no Brasil deve haver 4 ou 5 que decidem. Não? Mas esse tipo, quer dizer, esse tipo de distorção que acontece do Brasil ter esses problemas não é porque justamente existe um Estado dentro do Estado, quer dizer, o Estado brasileiro, ele se formou um corpo tão forte que ele é mais forte que o Estado. Mas isso faz tempo, não é de hoje. Quem manda? Quem paga os deputados? Sim, Quem são os que dão a grana? E, bom, eles têm que depois cumprir com isso. Claro, é o Estado dentro do Estado. Mas aqui não nos preocupamos de Estado dentro do Estado, são os bandidos que estão nos morros. Ora, os bandidos que estão lá pegando o governo, ninguém se preocupa com isso. Esse é o grande problema que eu acho que nós teremos que ver. Né? Por que se permite tudo isso? Por que se permite? Se não temos dinheiro para pagar toda essa dívida pública e sobraria dinheiro também, por que não se consegue tomar esse dinheiro? Essa é a pergunta que eu me faço. Porque quando você tem que fazer uma reforma, não tem ninguém, companheiro. Ou seja, não existe mais política. Isso é o que eu quero dizer. Ou seja, não existe mais princípio para agir com a res publique. Ou seja, com a coisa pública, com a república. Belmiro, os estrangeiros, eles têm a consciência desse relacionamento complicado que existe com o Estado brasileiro, que o Estado, ele nem sempre é facilitador, que às vezes ele é facilitador de uma forma torta de acesso a negócios dentro do país? Eu acho que tem. O clássico sobre a visão de estrangeiros do Brasil é do Thomas Skidmore, escrito em 1960 e alguma coisa. O Brasil visto de fora. Certo? O Thomas Skidmore morou no Brasil 2 anos e meio, quando ele pesquisou esse livro. Era um pensador de primeiríssima categoria, muito isento, inclusive. Mas o sentimento que você tem é o seguinte: na maior parte desses países aos quais, porque nós temos que contextualizar isso. Por que você vai aos Estados Unidos e tentar convencer investidores? Porque o investimento sai basicamente da poupança. A poupança tem algumas fontes mais ou menos definidas. Primeiro, a poupança das famílias. Segundo, a poupança das empresas. Terceiro, a poupança dos bancos e das instituições. E quarta, a poupança do governo. A poupança do governo ainda existe hoje em dia. O governo do PT aumentou colossalmente o custo da máquina pública. Isso é uma coisa que desafia qualquer contestação. Em tudo, você botou mais 100 mil funcionários para dentro, não sei quantos mil carros em comissão, mais isso, e criou empresas, ONGs, não sei o que são beneficiadas. A poupança familiar está muito concentrada, por exemplo, na caderneta de poupança, e que tem um fim definido, que é uma das poucas coisas bem-sucedidas do governo da Dilma, na área de investimentos, que é o Minha Casa Minha Vida, certo? A poupança das empresas varia muito de acordo exatamente com preço, lucro, inflação, por aí afora. Quando a conjuntura de dólar é desfavorável, ou é favorável para o estrangeiro, essa poupança foge. Então, por que as empresas estrangeiras estavam operando no Brasil e ninguém estava tugindo nem mugindo porque o dólar estava 1,80? Né? Primeiro, porque era barato importar. Então, elas não precisavam produzir internamente. Segundo, porque era barato exportar os lucros. Só isso. A cada 1,80 que ele tivesse de lucro, ele teria $1. Se o dólar tivesse a 2,40, ele teria que ter 2,40 para poder exportar $1. Então, obviamente, essas coisas todas se encadeiam. Por que você vai lá fora buscar poupança? Porque as fontes internas não são suficientes, certo? E quando você vai nessa condição,
as formas de você julgar o país são muito concretas. Quanto é que eles têm de reserva? Quanto é que eles têm de dívida? Como é que é o regime fiscal? Qual é a estabilidade do regime de tributação? Quais são as mudanças de regra? E as mudanças de regra no Brasil, lamentavelmente, são uma atrás da outra. A cada ano você muda as regras todas. Agora pode fazer carro, agora não pode trazer mais a montadora, agora aumentou o imposto para 70%, agora baixou para 35%, agora subiu novamente. Agora, se você tiver fábrica interna, você paga 35%, se você não tiver, paga 60%. Quer dizer, a cada dia. Então, a visão onírica do estrangeiro é muito favorável. O Brasil é um país luminoso, mulheres bonitas, um povo tido, maravilhoso, não tem nada igual. É um país de natureza exuberante, de cordialidade, de gastronomia boa, tudo eles adoram isso. Mas assim, business, né? Is business, né? E daí eles dizem assim, não, mas peraí. E vice-versa. Mas na hora que eu vou botar mesmo o negócio, botar o meu dinheiro nessa história, eu quero garantia. Né? Hugo, os nossos vizinhos ainda nos enxergam como um gigante? Como um império? Nós temos ou subimpério? Não. Eu acho que nós temos agora de ser visto assim como, se não um império, como um modelo. Isso é uma coisa que, olha, não é de hoje. Não é de hoje que eu sinto isso. Né? Eu confesso que há 2 anos eu fui ao Chile e fiquei surpreso com uma forma que os chilenos encaram o Brasil, que é como se fosse um paraíso, onde tudo funciona, quase uma Suíça de 8 milhões de quilômetros quadrados. Porque nós temos um potencial muito grande. Enorme. O que ele disse é verdade. O grande problema é nossa elite. E principalmente Também quando eu falo de elite, não é só a elite pensante, como a elite que junta grana. Porque se você tem 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais, se esses 520 bilhões estariam no Brasil, nós não precisaríamos buscar dinheiro fora. Talvez aí valha a pena a gente abrir um parêntese e distinguir o que é a elite. Quer dizer, nós temos a elite pensante, que Sim. Isso é interessante. Quer dizer, todas as nações que se desenvolveram têm sua elite pensante, Sim. mas nós temos uma elite dominante que... É dominante, mas Que também é dominante. pensante, não é burra, não, é Não, não é pensante. burra. Senão não estaria no poder até hoje. Sim. E isso em todos os lados da América esperta, Latina você vê. Esperta, não é exatamente isso. É esperta. Sem interromper você. Não, Aliás, por o favor. Thomas Skidmore dizia exatamente isso. A elite brasileira se distingue por defender da forma mais acirrada as suas conquistas, quaisquer que elas sejam. Claro. As mais mesquinhas. As mais Ela não quer perder nada. Nada. Não é querer perder o anel, nada, nem o anel, nada. Então, isso já vem de longe. Não é de hoje, porque não é diferente nossa elite que a elite da Argentina, que a elite do Peru, que a elite de onde seja. É um conceito enraizado aqui. Me entende? Talvez aqui fique mais clara essa relação de Casa Grande e Senzala. Mas a Casa Grande e Senzala é América Latina. Gente, pelo amor de Deus, eu estava revendo ontem um filme de Walter Salles, como se chama? Diário de Motocicleta. Ou seja, el Che e o amigo Alberto Gramado viajando. Então, de repente, chegam a Cusco, chegam a Machu Picchu, e el Che se faz uma pergunta. Derrubaram tudo isso para criar isso e mostra Lima. A ver qual foi a grande conquista. Não? Derrubaram a medicina, que é uma medicina extraordinária, inclusive até nossos indígenas têm uma medicina fantástica. Derrubaram a arquitetura. Lá mostram, por exemplo, como montam as pedras o Inca, comparada com os espanhóis, e as crianças falam isso. Olha que porcaria, olha o que fazíamos nós aqui. Ou seja, se derrubou infinidade de coisas. Se derrubou templos feitos em ouro para o dioses Soma, que era uma obra de arte, só para pegar o ouro e
O ouro, não a obra simbólica, o ouro, para ele, o ouro não tinha nenhum valor a não ser que tinha a cor do sol e que tinha que fazer para o Deus uma homenagem. Mas não estamos, insisto, me cansado de falar, não estamos pagando por tudo isso. Nós destruímos essa cultura para criar cantabriles, para criar paraquedistas, para criar Villa Miseria, ou seja, para criar favelas. São diferentes nomes em diferentes países da América Latina. Isso é o que fizemos, porque não mudou nada. E a violência existente en los conquistadores, que eran todos medios bandidos, ¿no? Portugueses, españoles y portugueses, la mayoría eran fugidos de cárcel y vieron aquí a conquistar, ¿no? Esa violência está presente. Você acredita que o processo na Argentina, que é o que é? De onde vem essa coisa? De onde vem isso de matar assim a troche e moche, como se diz na Argentina? De onde vem isso? Sem nenhum limite. E pior, em nome de Deus. Como faziam os espanhóis? Em nome de Deus faziam qualquer coisa. Para encerrar, Belmiro, você falou que os investidores, quando eles querem investir num país, eles fazem uma série de cálculos. Quando eles olham para o Brasil, eles incluem nesse cálculo o por fora, o que a gente tecnicamente chama de todos propina. eles, em todos os lugares. Qual é o índice? Aí o Brasil não é exceção, porque quando eles vão fazer negócio na China também, eles incluem o por fora. Quando eles vão Mas fazer... qual que é a nossa taxa? A nossa taxa está entre nossa as taxa mais é altas e as mais baixas. Se você oferecer 10%, o cara diz assim, você está pensando que eu sou garçom? Não é? Quer dizer, então, eu acho que isso aí faz parte da... Eu achei, por exemplo, da reação da imprensa estrangeira ao discurso da presidente Dilma, eu não gostei, por exemplo, foi do tom que acho que foi o Guardian ou o The Economist, que diz que o discurso dela tinha gerado curiosidade. Ele foi curioso, ele não foi levado a sério. Exótico. Né? Exótico, né? Quer dizer, faz parte assim de isso aí é a turma lá de baixo, né? Então, me parece, né, Ney, esse caminho da afirmação, e aí eu concordo com o Hugo em algumas coisas, discordo em outras, mas eu acho que todos nós concordamos numa coisa só. Você não pode levar realmente a sério um país que, com as deficiências que nós temos, de educação, de saúde, de segurança, de habitação, de tudo isso, pega 60 bilhões de reais, que são 30 bilhões de dólares, e joga numa Copa do Mundo e numa Olimpíada. Né? Você não pode levar a sério um país que faz um estádio de 700 milhões em Manaus, como acabou de fazer, e agora o desembargador descobriu o seguinte, que como as cadeias são superlotadas e o estádio vai ficar ocioso depois da Copa, ele sugere que o estádio seja usado como centro de triagem de presos. Não, mas também pode ser usado como escola, hospital. Como é que você pode levar um país a sério nessas condições? Eu acho que a elite brasileira é exatamente isso, é uma elite de quinta categoria, em todos os aspectos. A elite política, a elite intelectual, a elite financeira, a elite empresarial, operária, toda ela, porque ela não consegue entender essa ligação entre potencial do país e a sua responsabilidade. Não, eu acho que o país é muito potencial. Agora pego 10 bilhões e faço 5 estádios para não usar depois. Eu peguei agora, fiz o estádio João Avelange, 5 anos depois tive que demolir metade do estádio porque a cobertura está mal feita, e fica por isso mesmo. Não, mas isso por outra razão. Uma só coisinha queria... Quando você fala do estrangeiro e nós, pensa o seguinte, sabe quanto é os juros que o HSBC cobra por ano no Brasil? 64,5%. Sabe quanto o juro que cobra ele em Grã-Bretanha? 0,5%. Acho que não temos mais casa para discutir. Deus pode ser brasileiro. Porém, vamos a um rápido intervalo e vamos falar sobre brinquedos no próximo bloco. Não?
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Lembrando aos telespectadores que os temas aqui não são apresentados previamente aos nossos debatedores, então sempre é debate pronto. Como eu havia falado no encerramento do bloco anterior, Hugo Megalhães, nós vamos falar sobre brinquedos agora nesse bloco. Pois é. Adoro brinquedos. Eu também adoro. Nessa semana, a Câmara Distrital de Brasília proibiu a venda no território do Distrito Federal de armas de brinquedo, alegando que ao aumento da violência entre jovens, adolescentes e até mesmo entre crianças. Armas de brinquedo a gente sabe que é uma coisa que atrai muito, principalmente os garotos, né? Esse tipo de proibição funciona, Hugo? E a gente pode fazer essa associação de arma de brinquedo com violência? Não. Eu faria essa associação, como disse Roberto Gentili na Folha, a uma grande asneira. Isso é uma estupidez humana absurda, mais ou menos digno do FEBEAPA, o Festival de Besteira que é só exatamente. Olha, aquilo do gato, atirei um pau num gato, já não se aturam, já não se matam mais os gatos. Agora, atirei um pau num gato, só fiz uma carinho depois me fiquei muito bem com o gatinho. Ou seja, não estamos... Essa questão de politicamente correto é algo nojento, nauseabundo, não sei até onde vamos a chegar com isso. Eu me criei... Eu nunca me vou esquecer, vou contar esta história, porque eu gostava de brincar, me criei num pueblo, sabe o que é um pueblo? Uma cidade pequena. Então todo mundo saía na rua, havia uma liberdade, não havia perigo em nada, ninguém roubava ninguém, você dormia com as portas abertas, era uma loucura isso. Então eu vivi isso. Então, e jogávamos. E eu ganhei de minha tia Esther 2 cartucheiras, 2 coldres, só que um revólver só, lindo, prateado. todo prateado. Então tirava um dos coldres, ficava com o outro. Eu era loiro, bem loirinho, cabelo quase branco quando era menino, até os 11, 12 anos, era muito loiro. Então eu fazia o Shane. Lembra a cena com os Riker? Na cena que ele vai, e todos meus amigos faziam o Riker, o Wilson, Isaac Walter Palance, tudo isso, e eu fazia o Shane. Girava então, pistola. Com pistola, mas nós criávamos aviões, tanques de guerra. Por exemplo, o momento da minha vida mais emocionante foi quando eu consegui fazer a metralhadora. Putz, ninguém conseguia fazer isso. Eu fazia a metralhadora. Então, quando estava no tanque de guerra, eu era quem trabalhava a metralhadora. Eu matei alguém na vida uma vez. Eram pedaços idiotas. É a construção do sujeito. Então, vamos fazer o seguinte: vamos aprender a Mônica, que só se relaciona com Cebolinha e Cascão com coelho, dando coelhada. Vamos proibir tudo. Vamos a proibir o filme da televisão, então. Porque o que tem de violência no filme da televisão não é brincadeira. Penso que talvez isso seja muito mais violento que uma criança briga com um revólver. Gente, eu tive que montar uma peça de teatro. Eu estava precisando de armas e não tinha armas. E fui até a polícia. Falei com o coronel da polícia militar, e com carta do reitor, não consegui armas. Sabe como consegui 2 armas? Que agora vim aprender por isso. La comprei na Espanha, porque na Europa você compra a Q-47, pistolas, e me la mandaram. E eu comecei a rezar, chegou aqui, entrou, graças a Deus. E com isso, mas não matei ninguém, não assaltamos o banco, nada disso. Mas tinha que fazer uma peça, então não vamos fazer peça de teatro, mas, como que inclusive, quando fomos a fumar em cima do palco, quase não fazem um processo. Estamos todos loucos, meu irmão, estamos todos loucos, desculpe. Folie e Democracia, Dani Robert Dufour, é um livro que se deve ler, gente, porque está mostrando que essa democracia de massa não está levando à loucura, gente. Me desculpe. Belmiro Valverde, armas de brinquedo devem ser proibidas ou é? Claro que não, isso é babaquice no estado natural elevado à potência N mais Kpi alfa. É um troço ridículo. Né? Para começar, as armas que já estavam proibidas no Brasil, sim, e que talvez fizesse algum sentido aquelas armas que eram tão realistas que eram usadas pelos bandidos, às vezes, em assalto. Isso está proibido já vai há 10 anos. Também não, não, mas que vamos, sei lá, até aí vá. Eu também acho que é inócuo, mas e também brinquei muito com o Rodo da Estrela,
com dois, ele achava... Revólver de espoleta, É, né? foi de Tinha espoleta, uma tira de espoleta. Botava espoleta e pá, e fazia. Nunca matei ninguém. E nunca tive uma arma em casa depois de adulto que sempre soube distinguir entre a arma de brinquedo. Agora, essa arma que eles que acabaram de proibir, são essas armas que são claramente de brinquedo, ou seja, pintadinha de verde, amarelo, vermelho, azul, esguicha água. lançam água, jato d'água. Mas daí, então, já veio o politicamente correto e remete a questão a não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus. Né? Olha, eu concordo plenamente com esse sentimento que eu sei que todos vocês têm também. O prazer da vida, o que o italiano chama la gioia di vivere, está sendo muito danificado por essa ideia do politicamente correto. Claro. Tem gente que hoje em dia você fica com medo do que você diz, do que você faz, porque você pode ser mal interpretado, mas não é mal interpretado assim no sentido casual. O Ney fez uma coisa que eu interpretei. Falou uma bobagem. Não, o cara sai correndo, vai no Ministério Público e denuncia você por racismo, denuncia por assédio moral, coisa desse tipo, né? Então eu acho realmente detestável. Tanta coisa séria para pensar, você ficar pensando nisso. Né? Desculpe. Claro, não. O pior, sabe qual é? O pior, aí está. Eu penso que nos estão tomando de idiotas. Isso é o que me parece a mim. O pior que estão proibindo essa arma. E o comércio de armas clandestinas no Brasil é monstruoso. É monstruoso. Você vai aos grupos, estão armados que nem o exército nosso está armado. Claro, aqui longe de mim defender essa ideia. Porque eu acho uma idiotice tão grande quanto várias outras idiotices no qual o nosso Brasil é pródigo em fabricar em escala industrial. Mas o que se diz é que existe uma cultura de violência, então nós teríamos que trabalhar por uma cultura de paz e que as armas de brinquedo, desde cedo, costumam fazer com que as crianças pensem em violência, costuma condicionar as crianças à violência desde cedo, a se acostumar com a violência desde cedo. A violência não é uma questão social somente. Não. A violência está em cada um de nós. E essas armas, esses brinquedos, é a forma que tem a criança de poder trabalhar essa violência e não de levá-la depois à violência real. Como ele diz, saber diferenciar um revólver de brinquedo, um de verdade. Eu nunca tive um revólver de verdade. Aliás, eu não fiz serviço militar e eu aprendi a disparar com revólver e com fuzil no Brasil com um coronel amigo meu que estudava no Freud junto, que ele me ensinou lá no Santa Mônica, porque eu nunca tinha pego um revólver em minha mão, a não ser os de brinquedo. E nunca tive intenção nem vontade. Deve ser porque matei tantos quando era criança que já não precisava matar hoje. Porque essa é a questão da subjetividade. Onde vai botar na violência esse menino? Em que lugar? Se dentro de pouco não tem como fazê-lo. E, aliás, é muito interessante porque esse jogo de violência com as crianças, a contrapartida é a amizade que as crianças criavam. Claro. Ou não? Claro. Essa suposta violência servia como laço social. Por quê? Porque se sublimava. No jogo você sublima. Você não está matando, você está jogando, está brincando, é outra coisa. Você está confundindo as coisas ultimamente. Ou seja, não se pensa que esse processo do jogo da criança é a conformação, a subjetividade da criança para saber, eu posso matar brincando, mas não vou, porque não consegui matar, lhe dar o revólver na cabeça. Ninguém bate na cabeça. Você bateu em algum companheiro alguma vez? Não. Porque é brincadeira, é jogo, é algo simbólico, não é real, pomba. É imaginário. Belmiro, mas existe na civilização, existe uma fascinação, eu diria, quase atávica pelas armas. Claro. A gente tem isso é uma coisa que faz o parte mundo resistiu a isso brilhantemente durante milhares de anos, né? Está na cara que o cara brincou de espada no passado, o gaúcho brinca até hoje com um cavalinho feito de como é que chama, de cabo de vassoura? De coisa lá, uns arbustos lá que eles cortam, não é? Eu penso muito assim, quer dizer, se você, na realidade, a dimensão da criança, a dimensão da brincadeira, que é fundamentalmente uma dimensão simbólica, ela tem muito pouco a ver com a vida adulta da pessoa. Tá?
E quando você faz... Existe um monte de estudos a favor e contra essa questão. Mas quando você faz realmente uma verificação factual, onde é que nasce a violência, por exemplo, nas áreas mais perigosas do Rio de Janeiro? Em que os meninos brincam de pistola ou que os meninos com 8 anos estão com pistola mesmo? E daí tem um poder de vida e morte sobre... A banalização da morte nesses lugares é um negócio maluco. Se você pegar alguns livros que retratam situações como de Cidade de Deus, etc., quando o traficante ia mandar executar alguém, ia o executado, e a criançada atrás, feliz da vida, para ver a execução do condenado. E riam, e olha, vamos lá, não sei onde. Estavam brincando. Fulano, vamos botar o cara nos pneus e vamos fazer o fulano vai micro-ondas. executar. Eu acho que aí é que está a questão da violência. Não está na questão simbólica do cara que chegou e simulou essa coisa de criança, de fingir que você é herói, o outro fingir que é bandido. Eu acho que... Logo vão proibir aquela brincadeira polícia e bandido, né? Pelo menos Polícia e bandido, claro. Quem é o polícia? Claro. Quem é o bandido? Esse jogo, desculpa, mas a mim me parece que é muito importante o simbólico da criança. Fica no adulto, sim. Para mim tem muito a ver com o adulto. Agora, Hugo, a gente não pode antecipar, né? Porque nós temos a dimensão do que são, do como pensa parte da nossa elite política. A gente não pode antecipar, imaginar que muito em breve vão tentar proibir também os videogames, porque os videogames são realmente uma Amazônia de oferta de jogos. O videogame mais vendido no mundo é o tal do grande videogame do roubo, né? O Grand Theft, não sei o quê, né? Bom, isso está... O cara pode roubar carro, pode matar, pode fazer, pode acontecer. Mais politicamente incorreto que isso. Tinha aquele exatamente, Doom, né, no filme... GTA chama-se. Sim, não sei, mas no filme Um Plano Perfeito, estão supostamente assaltando um banco, mas não é um assalto de um banco, vão a buscar os diamantes que um cara que tinha colaborado com um nazista e que suposto era um banqueiro... Pronto, contou o final do filme, os telespectadores já... Tudo, não importa, isso? Não importa, mas há um menininho que o personagem principal fala com ele e o menininho conta o jogo dele, que eres um ladrão e entra e mata ou seja, identificado com o bandido. Isso é uma questão que deveríamos pensar muito, porque nos Estados Unidos, quando surge um bandido, surge uns fãs, uma quantidade de fãs detrás impressionante. Não sei se vocês sabem isso historicamente, mas não é só lá. É no mundo. Parece que o bandido atrai alguma coisa, ou seja, alguma coisa que significa quebrar certas regras. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a brincadeira da criança. Um dos caras que mais Isso recebe que eu falei quando eu quis dizer que Ou seja, o simbólico da criança pode mas o influenciar simbólico mais, da criança nós carregamos justamente esse processo de simbolização que nos permite ser adulto. Senão não somos adultos, parênteses. terminamos com um revólver de verdade. Um dos sujeitos que mais recebe correspondência nos Estados Unidos é o Charles Manson, que foi o responsável pelo massacre lá em Los Angeles, que matou a Sharon Tate. Sim, a Sharon Ele Tate, recebe milhares de cartas. Milhares de cartas até hoje. Não sei, eu acho que existe uma questão com as crianças hoje que, pelo amor de Deus, cada vez tem menos espaço, não? Porque eu acho que me parece, né, que nós tínhamos parado uma vez por todas com a ideia de você resolver a realidade social por legislação, né? Agora, outro dia eu vi uma coisa que vai me desculpar, minha querida colônia gaúcha, inclusive minha família é de origem gaúcha, eu já vou avisando para a patrulha não vir atrás de mim. Minha família é do Alegrete. Alegrete? Exatamente. Pertinho da Você fronteira. sabe onde fica o Alegrete? Segue o teu próprio coração. Eu conheço. Encontrarás na estrada algum ginete, ouvirás só de gaita ou de violão. Então, Passou feito isso, na prova de gauchismo. Passei a prova de gauchismo. Fizeram aprovar uma lei agora, declarando o cavalo como patrimônio imaterial do gauchismo. Quer dizer, é como se os gaúchos dissessem assim, só quem tem cavalo é gaúcho. na história do mundo e pode
entender essa relação transcendental do cavalo com o humano é o gaúcho. Porra, tem cavalo desde que o mundo é mundo. Né? Romanos, sumérios, etruscos, maia não tinha. Mas, né? E de repente a lei, né? Agora não sei o que, patrimônio imaterial da humanidade. O cheiro da pimenta é o patrimônio do baiano. Né? O acarajé. O acarajé. Pô, pelo amor de Deus. Eu queria... Get a life, como diz o americano. Vão arranjar uma vida para viver. Vamos se roçar nas ostras, né? Eu queria colocar uma questão que me parece crucial em todo isto, que então o teatro e a tragédia grega, mostrando toda aquela violência na tragédia grega, que servia como catarsis. Né? Catarsis vem de cátaros, que é o purificado, ou seja, uma forma de purificar, não? Ou seja, os males que nós carregamos, diríamos. A brincadeira da criança, podem ter certeza que são momentos catárticos importantes, mas não só importantes como no adulto, que é uma forma de purificação. No caso da criança, uma forma de constituição. Então, quanto menos a criança tem a possibilidade de colocar essa violência que... Gente, pense só um pouquinho. Quando nasce uma criança... Primeiro gesto é de violência. É uma violência total. Ou seja, primeiro tem que chorar, e daquilo, jogam de lá. O cara estava em uma situação totalmente... E de repente e começa um monte de ruído em cima dele que estão falando. E o cara, se não entrou no ruído desse, está frito. Sabe a violência que é? Por isso que Roland Barthes disse, a língua não é fascista porque te proíbe, senão porque te obriga. Ou você entrou na língua ou não entrou na possibilidade da relação social, não entrou na possibilidade de nada. Então, a violência está na entrada. Então, deixe o menino pegar os revólveres que seja, que brinque, para amanhã não pegá-lo de verdade. Entende? Essa é a questão. Agora, a gente tem que levar em consideração que faz parte da história da humanidade também o fascínio pela violência. A violência nos fascina. Quer dizer, quem não gosta de... Né? Eu sei, por exemplo, que o Belmiro gosta de ler e de ver documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Claro, não quer dizer que você seja um genocida. É um negócio inexplicável. Eu, por exemplo, tenho em relação ao belicismo e às guerras o sentimento mais negativo possível. Quando eu vejo a destruição, a morte, o sofrimento coletivo, aquilo me confrange o coração. No entanto, eu tenho verdadeira fascinação pela guerra. Como é que você pega, né? Quando eu vejo as cenas de Nuremberg, de milhares de alemães ali estáticos, né? E o Hitler com 2 pessoas sozinhas andando no meio daquela turma, sem nenhum medo, porque ele está dominando aquela massa toda. Isso é um negócio assim absolutamente fantástico você imaginar como processo social. Quando você vê os filmes do desembarque aliado na Normandia, os meninos todos, coitados de 18, 19 anos, sendo levados para virar bucha de canhão, porque aquilo ali era um massacre. Foi um moedor de carne. Morreram no primeiro dia 4 mil e mais 9 mil ficaram inutilizados no primeiro dia do D-Day, no D-Day. Né? Então, aquilo me fascina no sentido da curiosidade. Realmente, eu tenho assim, uma enorme curiosidade em relação a isso. No entanto, se você me perguntar, você gostaria de estar no pelo de um desses heróis da guerra? Não. Você gostaria que teu filho fosse para lá e fosse que nem aquele cara do Band of Brothers que matou 50? Não. E se eu pudesse tirar meu filho de uma guerra, que nem os americanos fizeram, que mandavam o filho para a universidade para ele não ir para a guerra do Vietnã, faria exatamente a mesma coisa. Porque eles voltam todos da guerra, voltam todos pirados. Né? Então, mas tem Rambo, né? Eu também, eu me confesso absolutamente fascinado por policiais. Eu adoro história, filmes, livros policiais, adoro os crimes mais... Mas nunca lhe passou pela cabeça. Passou pela cabeça, aliás, eu não gosto nem de ver degolar em galinha, né? Ao vivo. Mas é que você quer saber só, é que eu estou contando minhas confidências em público, uma outra coisa que eu tenho fascinação
é por malandragem, é pelo cara, é pela fraude, é o cara que é o conde, é o famoso conde Ivan Lussov, que vendeu a Torre Eiffel. Esse tipo de esperteza, eu acho isso Golpe italiano. Golpe italiano, é um golpe filme de mestre, né, de Sting. golpe de mestre. Eu acho aquilo uma forma superior de inteligência mal aproveitada. 11 homens e um Isso segredo. DiCaprio, que Leonardo DiCaprio interpretou, o falsificador esse que como se chama? Que era da... Agarra-me se puderes, né? Agarra-me se puder. Que depois a própria FBI, ele acabou pegou virando ele consultor. para trabalhar, porque ele era um monstro, era, não? Bom, mas antigamente no faroeste, no oeste norte-americano, a quem se buscava como delegado? Um gunfighter. Aquele que vendió revólver, que geralmente eran bandidos. Eles terminavam sendo grandes xerifes, me entende? Ou seja, as coisas não estão tão separadas assim. A linha é extremamente tênue, né? Extremamente tênue, mas Agora, sem dúvida nenhuma. Mas acho que não existe linha para distinguir as pessoas que pensam nessas leis assim, de pessoas com inteligência, de leis que querem proibir essas coisas, com pessoas de inteligência muito, muito reduzida. O programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Se você quer rever os nossos programas ou mais informações sobre a TV da Universidade Federal do Paraná, é só entrar no site www.fpr.br. Obrigado e até a semana que vem com mais um Cobras e Lagartos com o time completo. Até lá.